Boa noite, estamos no ar. Sejam bem-vindos todos que chegaram até aqui, tá? Sejam bem-vindos e muito obrigado já para os que já estão aqui presentes, acompanhando a gente a live. Quero dizer que hoje é uma live muito especial. A gente vai falar hoje sobre indexadores, tá, do mercado. E a gente conta exatamente hoje com a participação de pessoas muito especiais. Já vou colocar aqui exatamente eles para dar as boas-vindas aos nossos caros colegas. Bruno Macedo, meu amigo que eu conheci lá do grupo do Roxo, né? O Grande Capitalista Selvagem, um amigo que trago aí com muito carinho. Fala, Bruno, como é que você tá? Beleza? Tô bem, tô muito feliz, fiquei muito feliz aí da gente poder ter feito essa live juntos, principalmente porque eu gosto muito dos senhores, do Rui pela experiência, pela simplicidade, pelo carinho, pela disposição, e você também, Michael, pela inteligência, pela disposição. Você já esteve lá no meu canal e sempre que você precisar de mim, você pode saber que conta comigo, um amigo, para a gente poder crescer juntos aí rumo à independência financeira. Bom? Poxa, valeu, Bruno, digo mesmo. E claro, a gente tem um convidado muito Opa! top aqui também, admiro bastante, né? Tá sempre lá nas lives com o Bruno também, trazendo assuntos pertinentes no mercado de fundos imobiliários. Rui das Neves, seja muito Opa! bem-vindo. Como que você está? Obrigado, obrigado. Tô bem. Um sábadozinho aqui bem agradável, ainda mais com a companhia de amigos. Mesmo imaginando que vocês não têm um pouco de juízo, porque quando me botam junto numa tela, o cara não pode ser normal, porque eu sou meio doido. Mas a gente faz o que pode, cara. A gente faz o que pode. A gente tenta passar um pouquinho que a gente sabe para as pessoas que sabem menos que a gente, né? Eu acho que até as pessoas que sabem mais, ninguém sabe tudo, né? É essa troca de conhecimentos, que você sabe um pouco uma coisa, o outro sabe mais do que outra, e enobrece o conhecimento. Minha falecida mãe já dizia que o saber não ocupa lugar no espaço. E ninguém te rouba. Então, a gente vai fazendo isso, só aprendendo. Perfeito, perfeito. Bruno e Rui, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar a nossa apresentação, só vou dar boa noite para algumas pessoas que já chegaram aqui. Anderson Marcanjo, galera, já chega dando like, isso aí, ajuda o canal. Deixa eu Anderson ver aqui. é o maior network da internet, de finanças. O homem conhece todo mundo. O Anderson, caramba. Isso aí, ó. Seja muito bem-vindo, tá, Anderson? Otília Souza, boa noite. E, claro, para todos os demais colegas que estiverem aqui nos assistindo, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, já fizemos a cumprimentação. Vou estar compartilhando com vocês aqui material que cada um dos colegas preparou, que se dedicou para estar fazendo isso, ok? E a gente vai estar falando aqui hoje sobre os indexadores de títulos públicos e privados, ok? Bruno, Rui, por favor, estejam à vontade para Ok. falarem aqui quando vocês quiserem, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar minha canetinha aqui. Perfeito. Então, pessoal, qual é o intuito aqui? A gente vai falar de alguns dos indexadores, aliás, os mais comuns, importantes dentro dos investimentos. E justamente os que são responsáveis pela rentabilidade, tá? Aqui eu vou estar falando, primeiramente, dos pós-fixados. Então, aqui no topo, a gente tem justamente quem? A taxa Selic, tá? Quem é a taxa Selic? O próprio nome sugere que é o quê? É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e a gente pode pensar nela como a taxa-mãe. Por quê? Principalmente, já vou entrar no CDI depois, essa taxa, que é a taxa básica de juros da economia, ela é uma referência para alguns indexadores. Um deles, justamente seguindo aqui a linha, o CDI, tá? E já entrando na linha do CDI, o CDI é o quê? Ele é justamente um dos indexadores, aliás, o principal, dentro da renda privada, tá? Aonde justamente ele deriva ali da taxa DI, ok? E a taxa DI é justamente
traduzindo as siglas aqui, ele é o Certificado de Depósito Interbancário. Para quem não sabe, os bancos também fazem transações entre eles, né? Normalmente, você vai encontrar em alguns portais até, que o CDI, ele é um indexador, ele é justamente o quê? Um indicador que o investimento que você está fazendo a sua aplicação ali, ele segue um determinado índice, ele segue uma determinada marcação, um benchmark. E aí, justamente o CDI, ele é o mais comum, né? Ele é como se fosse assim um padrão ali que você encontra nos CDBs, LCI, LCA, nas letras de crédito, e você vê normalmente que ele é um percentual do CDI. Então, você vai encontrar CDB que, por exemplo, ele pode ser 90% do CDI ou 100% do CDI. LCI, LCA em torno de 90%, 90%, 95% do CDI. Então, é um indicador muito... A Selic e o CDI são muito populares nos pós-fixados. Mas tem dois que a gente vai estar falando, né, dando uma ênfase maior aqui, que é justamente os indexadores atrelados à inflação. E aqui a gente vai falar do IPCA, que a sigla se traduz para o índice, né, índice de preço ao consumidor amplo, e o IGPM, que é o índice geral de preços ao mercado, certo? E só para os senhores saberem, a gente vai estar dando uma atenção especial à inflação justamente devido ao cenário econômico que a gente se encontra. E é disso que a gente vai falar nos próximos slides. Então, antes da gente entrar propriamente, eu quero só mostrar como é que é composto o IGPM. Existem outros 3 índices ali dentro que compõem o IGPM. Existe o IPA, que ele é chamado de Índice de Preços ao Atacado. Como vocês podem ver, ele possui maior peso. Dentro de um gráfico aqui é justamente essa parte amarela. Isso. Existe o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, que ele representa 30%. E existe também o que a gente chama de INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção. Então, você tem justamente aqui o índice de preços por atacado, repassado justamente o quê? Vendedores, comércio. Você tem justamente o quê? O índice de preço ao consumidor, o que chega justamente na ponta consumidora, né? Isso aqui já diz respeito a eu e você, consumidor. E entra também a parte do setor imobiliário aqui, principalmente no que diz respeito à parte de construção civil, né? Que é o índice de custo de construção nacional, que possui um percentual de 10%, tá? Então, vocês podem perceber que, para alterar o IGPM, por uma conta muito simples aqui, é só a gente ver o que acontece principalmente no atacado, já que ele tem o maior peso. Então, vamos guardar essa informação por enquanto. Michael? Sim? O IGPM, ele costuma ser o índice mais utilizado para os contratos de aluguéis. É verdade. Ele praticamente predomina os contratos, tá? Como referência. É verdade. Obrigado, Rui. Nada. E aí, cadê? Bom, aqui só uma visão geral por enquanto, a gente vai falar um pouco mais do IGPM. E agora aqui, do IPCA, tá, pessoal? Como eu falei, o IPCA ele é o quê? Um índice de preços ao consumidor amplo. E aqui a composição ela é um pouco maior. Então, olha só, aqui está justamente ordenado de forma decrescente. Para aquele que tem o maior peso dentro do IPCA, para o que possui menor peso. Quem está justamente no topo, lá em cima, que tem maior peso e relevância dentro do IPCA, o tipo de gasto com alimentação, 25,21%, ou seja, praticamente 1/4 de todo o que é composto o IPCA é na parte de gastos com alimentação, ok? Então, gravem essa informação que eu vou falar só nos 3 principais aqui, os top 3 dentro do IPCA. E logo em segundo lugar, quem que vem? Transporte e comunicação, com quase 20%, quase 1/5, né?
18,77%. E em terceiro lugar, ou seja, justamente o tipo de gasto com o terceiro maior peso dentro de um índice que também é muito utilizado para medir a inflação, as despesas pessoais, né, chegando novamente aí quem na ponta do consumidor. E a gente tem os outros tipos de gastos, que são vestuário, habitação, saúde, cuidados, artigos e residência. Então, perceba algo em comum, tanto com o IGPM, que vem justamente falando aqui no atacado, falando da parte do comércio, distribuição, e justamente aqui, ó, um destaque especial no IPCA para alimentação, transporte, comunicação e despesa pessoal chegando no consumidor. Por que a gente está falando dando maior foco nesses dois tipos de indexadores aqui? Na verdade, se você, por exemplo, for fazer uma aplicação de longo prazo no Tesouro Direto, para você justamente vencer a inflação, você vai encontrar como um dos indexadores o IPCA, mas você não vai encontrar o IGPM. Então, na verdade, você quer saber ali que nós estamos entrando em um momento de alta ou baixa da inflação. O que será que aconteceu nesses últimos meses, falando especialmente com a inflação? Então, vamos dar uma atenção especial para o próximo gráfico. Esse gráfico aqui, tá? As fontes são justamente do Banco Central, junto com o IBGE, e aqui a gente tem um gráfico de justamente o quê? Do IPCA com o IGPM, em uma inflação acumulada nos últimos 12 meses, considerando que o último mês em que foi mensurado aqui é o de agosto de 2020. Então, esse gráfico aqui, vocês podem ver uma curva que vem de fevereiro de 2018, tá? Até agosto de 2020. Então, vocês percebam que a linha vermelha que está passando aqui é o IPCA. E a linha azul, que está passando aqui por esse gráfico também, é o IGPM. Então, nós temos dois indexadores no mesmo gráfico, responsáveis por medir a inflação, e perceba que, como eu falei, se você procurar em tipos de investimento já pós-fixados, você vai encontrar, na renda fixa, você vai encontrar o IPCA, tá? Com mais predominância, dando mais um destaque aqui para o título público. E aí você percebe que o IGPM, ele tem uma volatilidade maior, e até mesmo ele é mais rápido em relação ao IPCA. Então, quando aqui há uma certa ascensão, né, o gráfico do IGPA, ele simplesmente rompe para cima do IPCA, o IPCA ele só vai sofrer essa alta, olha aqui, esse período aqui depois, sendo que do IPCA o rompimento ocorreu aqui, ó, antes de maio. Se a gente perceber uma forte queda do IGPM novamente aqui, nesse período, a gente percebe que houve, na verdade, uma queda do IPCA só aqui antes. E, novamente, em outros pontos, por exemplo, justamente aqui no final, pegando de maio de 2020 até agosto, algo que você não vai ver muito divulgado, olha como o IGPM, ele simplesmente disparou. E olha como que ficou somente resultante, como que reagiu apenas o IPCA. Então, aqui dá para perceber que há um certo descolamento entre o IGPM e o IPCA. E quando, na verdade, aquele índice, aquele tipo de investimento que você coloca atrelado ao IPCA, se você quiser realmente saber, né, para quem faz a marcação a mercado, é interessante saber, de certa maneira, como se antecipar movimentos como estes. E aí, justamente aqui, a lógica que fica vocês podem ver que o comportamento de alta ou baixa do IPCA, ele vem acompanhado de, né, ele vem atrasado em relação ao movimento de alta ou baixa junto com o IGPM. Eles têm uma certa correlação, mas um é mais volátil que o outro e mais rápido em relação ao outro, certo? Ele é mais dinâmico, no caso, né? Ele é bem mais dinâmico. Exatamente. Ele é bem mais dinâmico, exatamente, Rui.
Bruno, você quer, ou Rui, vocês querem comentar mais alguma coisa em cima disso aqui, dessa parte? Perfeito. Não, eu vou falar da inflação mais propriamente depois, mas é perfeito, é isso mesmo. O IPCA é um indicador atrasado em relação ao IGPM. Perfeito. Então, com isso aqui, só nessa parte que eu queria passar para os caros colegas que estão assistindo a gente aqui na live, né? Aqui eu falo só dando essa demonstração, assim, bem breve que eu quero passar sobre o IGPA e o IGPM, tá? Então, dito isso, de repente você pode se pensar, qual é o melhor indexador de investimento, né? E agora? Como é que, baseado nisso, quando é que eu vou colocar um tipo de aplicação minha na Selic, no CDI ou no IPCA, por exemplo, né? Então, vamos começar primeiro pelos que são pós-fixados, né, os mais comuns, a Selic e o CDI. Normalmente, quando você vai justamente escolher pela Selic, você, obrigatoriamente, vai ter que fazer isso por um título público, né, pelo Programa do Tesouro Nacional. Porque o CDI, como a gente falou em slides passados, ele é mais vinculado à renda fixa privada, né? E a Selic, ela está atrelada justamente a investimentos de título público. Então, como já mencionei antes, a Selic, ela é o quê? A sigla dela é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Normalmente, o que você está fazendo ali é um empréstimo, né, entre bancos e títulos públicos, quando você, investidor, está fazendo uma aplicação via instituição financeira. Isso aqui para quando, nos primórdios do tempo do programa do Tesouro Direto. Mas a gente sabe que houve uma flexibilização e justamente o investidor comum, a pessoa física, pode fazer uma aplicação, né, normal no ativo que é considerado de risco soberano do nosso país, que é o título público, ok? E como eu já falei, ele é principalmente utilizado dentro do programa do Tesouro Direto, sendo mais específico, né, no Tesouro Selic. E o outro pós-fixado, justamente é o quê? Então, a Selic, você vai estar fazendo investimento em título público. Douglas, sim? Tem muita gente que estranha quando a gente fala, quando escuta falar que os bancos emprestam entre eles. E isso é mais comum do que se imagina, né? Principalmente com os bancos pequenos pedindo aos bancos grandes. E mesmo entre os bancos grandes acontece muito, porque eles não querem, às vezes, sair muito daquele índice de Basileia. Às vezes tem operações grandes que eles preferem até fazer manobras com os outros para ficar sempre equalizados no seu caixa, né, na sua liquidez, né? Verdade, Rui. E, assim, principalmente no CDI, que a gente vai falar agora, isso é muito comum mesmo. E aproveitando o gancho, Rui, que você falou, já vou pular para essa parte aqui, ó, que é o quê? Um empréstimo privado entre os bancos, né? Como o Rui mesmo falou aqui, gente, é muito comum isso, mais comum do que a gente pensa. Bruno, se assim você puder, depois você pode mostrar para a gente como que funciona, principalmente como que eles olham isso, qual o tipo de ativo que eles se baseiam na expectativa futura e tal. Os ativos para a expectativa futura dos bancos, basicamente nós temos os indicadores dos juros, né, as expectativas de juros, eles baseiam para fazer o cálculo, vamos supor, dos títulos inflacionários, né, um está caminhando basicamente ao lado do outro. Se a gente, o nosso Banco Central, por exemplo, ele mantém a taxa de juros no patamar atual, sobre a justificativa de que a inflação está controlada, né? E isso, a taxa DI, que é a taxa interbancária, ela tem como base a taxa Selic, como você falou. A taxa mãe é a taxa Selic, a taxa DI é uma taxa filha dela, né? E ela segue muito próximo, né? Se a nossa taxa da Selic está 2, a taxa do DI está praticamente 1,9, muito próximo disso. Então, o balizador do DI é a Selic. É quase sempre 0,10, né? Mais ou menos isso, né? A diferença.
É um pouco de deságio, um pequeno deságio. Isso aí. E foi essa a pergunta, tá, Michael? Me desculpa se eu entendi direito. Senão, você poderia explicar que eu tento melhorar a resposta. Não, é isso aí. Não, que isso, você foi perfeito, Bruno, perfeito. E aí, voltando para cá, como eu falei, aqui na Selic, né, você vai ver esse tipo de indexador no título público, e justamente o CDI, você vai ver ele voltado para a renda fixa privada, né? Tá o quê? Nos CDBs, nas letras, nos LCIs, nos LCA, no RDB, né, de algumas fintechs aí, e outros ativos de renda fixa privada. E aí, dando um destaque para o IPCA agora, a gente debêntures falou... também, né, Oi? As debêntures também estão aí, né? Verdade, obrigado. As debêntures também, né? Debêntures incentivadas. Principalmente as incentivadas, e foi bom falar isso porque, assim, principalmente, pessoal, tem pessoas que ainda se arriscam nas debêntures, e eu acho que você tem que investigar. Eu, pessoalmente, não invisto, porque além de ser um mercado que tem uma liquidez muito baixa, não estou criticando, mas além de ter uma liquidez muito baixa, tá? Normalmente, quem está pedindo, quem está financiando isso, né? Porque a debênture ali, ela é o quê? A empresa, ela quer captar recurso. É uma dívida de empresarial. É o CDB da empresa. Eu acho debênture mais arriscado do que você investir em ações, né? Mesmo ele sendo de renda fixa, não tem nenhum fundo garantidor. Não que a gente possa acreditar no fundo garantidor, muitos dizem que é um mito, até porque ele não garante, acho que 2% ou 5% de todas as dívidas emitidas, ou seja, se a gente tiver um colapso grande de uma empresa, de um banco mediano, ele já não garante, mas a debênture nem conta com isso, né? Se você tiver uma dívida lá contra a empresa, você entra na fila dos credores e, dependendo de conforme for, nem recebe. Exato. Lembrando também que a grande parte das debêntures, elas só podem ser negociadas com investidores profissionais ou algumas qualificadas. São poucas que chegam assim a pulverizar, né? Verdade. E assim, um caso que deixou ainda mais, como é que eu posso dizer a palavra? Não me veio outra mente agora, mais pichado até a debênture, foi o calote, né, recente que houve aí, recente eu digo dentro dos últimos 2 meses, se eu não me engano, com a STT, foi isso mesmo? Os colegas podem falar? Não, acho que foi a Rodovias Tietê. Perdão, a STT é outro caso. A STT, ela tirou o investimento do BNDES e o controlador lá fora veio para o Brasil, está com expectativa de mudar do nome. A STT é elétrica, né? Essa Rodovia Tietê é uma empresa do setor de concessões, tipo a CCR, a Ecovias, é outra empresa. Mas sim, deu calote, pegou mal para caramba. Michael, marque o The Hold aí, olha a observação pertinente que ele fez. E agradeço aí a presença dele. Sim, lá na lista dos credores, né? Eu acho que o debenturista é o primeiro. É verdade. Era esse mesmo? Uma das únicas vantagens é que os debenturistas têm preferência na liquidação. É o primeiro da fila. Mas é fila. Mas se tiver dinheiro. Se tiver dinheiro para pagar, né? Mas tem preferência. Que, infelizmente, quando chega nesse ponto, normalmente já está meio lascado. Até o acionista já se prejudicou também, né? O acionista foi um caso que, infelizmente, né, ficou nas mídias aí, a gente vê que foi algo bem assim... A gente viu, né, que muitas pessoas, como eu acho que faltou talvez até informação, porque você vê que é um mercado que não tem tanta liquidez, como o Bruno falou, e eu concordo até, eu acho mais arriscado até que algumas ações, mais arriscado até que fundos imobiliários, e infelizmente, né, teve esse risco de emissor, né, o risco de calote aí. Michael, eu acho que dá para a gente sintetizar isso numa expressão simples. Quanto mais paga alguma coisa, mais arriscado é. Se você viu uma debênture pagando 15%, 20%, que era o que essa da Rodovia Tietê chegou a pagar,
aí alguns anos atrás, quando a taxa de juros estava alta, mas chegava a 20%, tinha um risco maior. A pessoa tem que ter esse tipo de noção. Se ela tiver esse tipo de noção, ela já faz um controle. Opa, se está pagando 20, se está pagando 30, alguma pegadinha tem. Ninguém dá dinheiro de graça, né? É famoso o pessoal falar assim, eu tenho apetite para risco. No primeiro pepino já começa a chorar, entra em pânico. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só olha para o Yield. O Yield. É o Yield. Verdade. Continue. Eu quero retorno. Mas o risco ali mesmo, eu acho que, assim, algo muito importante, que até os colegas falaram aqui, já fica para os nossos caros colegas que estão assistindo, uma coisa que eu falo até com alguns outros amigos meus que investem em tudo, mais do que retorno, você tem que saber avaliar o risco. Eu acho que investir é muito mais saber avaliar o risco do que saber o retorno propriamente que você está esperando ali. Porque, trazendo um pouco da filosofia estoica, do que Taleb diz, o risco, dependendo daquele que você assume, ele pode te tirar do jogo. Ele pode ser uma atitude em que, se você não mensurar direito, claro que há eventos imprevisíveis, mas até para isso, dependendo do tipo de ativo, há proteção, né? Mas tem aquele tipo de problema que você evita, você sabe evitar, né? E faltou, talvez, assim, uma análise, né, mais acurada. Então, voltando para cá, só para finalizar essa parte, o IPCA, como já falei, é aquele que mede a inflação do Brasil, e como falei, você consegue encontrar ele justamente dentro aonde? Dos títulos públicos e dos títulos privados, né? Justamente Tesouro Direto, CDB, LCI e assim por diante. Então, só para deixar e aí finalizar essa parte que eu quero dizer, e aí os caros colegas podem entrar falando, podem mostrar algo mais também. Aqui, dividir em duas colunas, os pré-fixados à esquerda e os pós-fixados à direita, né? O pré-fixado é aquele para quem quer uma rentabilidade pré-definida, até porque a própria taxa embutida ali, quando você for verificar, ela já é uma taxa sem indexador. É uma taxa pura, justamente que você conhece no início da contratação, né, no início da aplicação do seu investimento. Os pós-fixados, eles já são conhecidos por ter justamente um indexador, esses que nós comentamos aqui, e dependendo do tipo de aplicação, ele pode ter um componente pré-fixado, né, de uma certa relevância ou peso ali, como é o IPCA, porque você ganha acima da inflação, você ganha a inflação, você zera, e uma pequena taxa pré-fixada ali para justamente você ganhar acima da inflação no longo prazo, você levando aquele título até o vencimento, né? E no caso da Selic, ela tem uma taxa mais pequena, né, que eles chamam da Selic Over, né? Justamente é uma taxa ali negociada, em patamares pequenos, que é onde essa taxa está. Infelizmente, essa taxa over, ela já tem um peso relevante. E a gente pode observar justamente o que aconteceu, né, no mês de março, finalizando ali, justamente o quê? Que houve um estresse do mercado, e quem tinha aplicações no Tesouro e não levou até o vencimento, viu uma variação dos juros ali. Eu cheguei até a ver, na época, na hora que eu vi, eu acho que caiu até um pouco mais depois, mas já estava dando em torno de uns 3% a 5% negativo de rentabilidade. Michael, esse ano o pessoal descobriu que não existe título inteiramente pós-fixado no Brasil, né? A gente tem títulos pré-fixados e a gente tem títulos mistos, né? Pós-fixado com um elemento pré-fixado, E esse ano muitos descobriram, olha, o Selic é inteiramente pós-fixado. Não é, né? Essa taxa, inclusive o Richard Rittenman costuma comentar isso aí, em momentos de estresse, ela pode aumentar muito o spread dela e gerar um prejuízo enorme
o investidor. Então, ele tem que saber disso. Só tem taxa garantida, eu acho até que você ia falar isso, mas desculpa, já me antecipando, quem carrega até o vencimento. Perfeitamente. É isso aí mesmo. Então, assim, a última vez que ocorreu isso foi justamente quando ocorreu essa crise, né, que eles chamaram de crise da marcação a mercado. Se eu não me engano, foi no ano de 2002. Ali, né, foi onde, como é que eu posso dizer, foi onde emergiu todo esse caso oculto, né? Que, na verdade, a renda fixa não é tão fixa assim como se pensa, né? E ali foi um momento de estresse do mercado onde se verificou. Claro, quem não levou até o vencimento, fez uma venda antecipada, teve o título, né, sobre efeito da marcação a mercado, que é justamente isso, você está vendendo antecipadamente, você não está cumprindo com o contrato de levar até o vencimento, então é necessário que haja um ajuste. E esse ajuste vai ser em cima da taxa que está justamente vigente naquele dia que você está fazendo a venda antecipada. E aí o título, ele pode justamente, o PU, ele pode cair se essa taxa vigente, ela for maior do que a sua taxa contratada, em outras palavras, se a taxa subiu, e justamente você pode ter, né, que é o melhor dos mundos, você pode ter uma rentabilidade acima, né? Só que para isso, a taxa vigente, em comparação com sua taxa contratada, ela tem que estar menor. Então, ou seja, houve uma queda da taxa de juros, né? Porque os preços, só um comentário rápido aqui, o preço do título público, né, se a gente for olhar na precificação deles, não vou dizer que é inversamente proporcional, porque há uma certa exponencial ali, mas o comportamento, né, a grosso modo, ele é inverso. Se a taxa do contrato ela sobe naquele mesmo período, o preço unitário, o preço do título, ele cai. E o contrário também é verdadeiro. Se a taxa ela vem caindo, o preço do título ele tende a justamente corrigir para cima. E você tem uma valorização dos seus títulos públicos, né? Isso é o efeito da marcação a mercado. Pode falar. Muita gente fez a festa, né, da época da Dilma para cá, com essa marcação a mercado. Teve muita gente que ganhou mais dinheiro que Bolsa de Valores. Com a taxa Selic chegou nos 20%, né, o próximo disso, 17%. Eu vi isso, 20%. E quem pegou esses títulos aí, detalhe, né? A gente está num patamar que muitos enxergam que os juros caminham agora para cima, até vou comentar isso. Com certeza. E com o caminho para cima, quem tem títulos comprados agora, na marcação a mercado, com a alta dos juros, tende a perder. Inclusive com a alta da inflação, considerando que os títulos pós-fixados também têm uma parte prefixada, com a alta dos juros, se for uma alta muito grande, muito relevante, o que ele ganha lá da parte de IPCA, ele pode perder daquela pequena parte prefixada. Então, o momento não está muito propício para a compra de títulos longos. Sim, mas a eventual possibilidade de alta de juros. Tem que colocar só uma observação, que é o seguinte, não é bem que vai perder, no caso, né? O acordado no momento que até o vencimento. Até o vencimento vai ser respeitado. Sim, tal. Sim. Só que se a pessoa no meio do caminho precisar, que ela vai perder. Só que não tem a vantagem quando está a marcação ao mercado contrária, como o Douglas disse. Né? E um último comentário, vai ser o último. Isso. Com essa dificuldade, que até o Day Holder, inclusive, cumprimento ele cumprimentou no momento, ele pela presença aqui na live, com a dificuldade que o governo teve em enrolar os títulos, justamente porque o juros está baixo, o mercado está precificando juros mais altos no futuro, esse deságio tende a ficar ampliado até que o governo ceda. Né? Até que o governo ceda, e já começa a se falar, aí, inflação, dá aquela desculpinha para dizer, vamos ter que subir, porque é a dificuldade também de rolar o título. Ele pode segurar os juros quanto ele quiser, se o mercado não quiser comprar, ele não tem para quem vender, ele vai ter que vender o preço que o mercado quer pagar, né? Exatamente. Perfeita essa colocação, que foi o que ocorreu, né, pouco tempo atrás. O Banco Central ele fez um leilão, né, de títulos,
Agora, gente, com a taxa Selic nos patamares que está, né, por favor, eu não quero que nenhum... Patamar romântico, patamar romântico. Romântico. Tá? A está querendo se comparar a país desenvolvido, a país com economia mais estável, mais sólida, que já tenha, né, mais consolidada há anos. Não existe, gente. Infelizmente, país emergente, ele tem mesmo a sua taxa básica de juros maior. Por causa do risco país. A última vez que eu vi a taxa de juros daquele grande país asiático, que eu não vou falar para não gerar desmonetização aqui no vídeo do colega, estava 4% ao ano. Tem que verificar ainda depois. Mas se ele, que é a segunda maior economia do mundo, que responde, sei lá, 1/4 do mercado mundial, vocês já devem saber quem é, está 4% ao ano, por que o Brasil estaria a 2%, né? Supondo que ainda esteja 4%. É romântico, sim. Douglas, só para não deixar uma pergunta que foi do assunto logo acima, do planilhando dividendos. Ouvi dizer que iam acabar debêntures, se alguém escutou isso. Eu já escutei uma reportagem falando com aquele ex-presidente do Banco Central. Debêntures incentivadas, Rui. Não só essas aí, especificamente. Debêntures incentivadas para acabar com o IR, né? A vantagem do IR delas. Eu escutei falar, ele estava falando que deve acabar porque a ideia, quando elas foram lançadas, ela já foi cumprida. Isso foi uma reportagem que eu li. Tá? Mas como a gente sabe que essa luta que o governo e a oposição, a gente sabe que as duas dessa vez, na cobrança de IR, empresas, em fundo imobiliário, está tudo envolvido, vai acabar praticamente todas as isenções, de tudo. Tá? Sim. Tá? Então, infelizmente, é questão de tempo. Por favor, Douglas, continue. Sim, não, concordo com os colegas. Não, por favor, gente, vocês podem falar, concordo totalmente, porque os patamares que está é incabível, gente. Não tem como. Você vê que, por exemplo, nosso amigo Derholder aqui até falou, concordo, risco da dívida só aumenta, né? Tá atrelado justamente por ser um país emergente aí, que você tem um risco, aí justamente ocorre o quê? Vem uma fatalidade como essa de março, né? Que infelizmente foi um evento de escala global, que foi a disseminação do coronavírus. Isso eleva ainda mais o risco do país. Quem vai querer investir no Brasil com uma incerteza global? Com o lockdown geral? Agora, só um detalhe, Douglas. Agora, eu acabei de lembrar disso aqui. Eu até falei alguns dias aqui, recente, lá no meu canal. Para a taxa Selic, o governo realmente não conseguiu emitir títulos. Mas títulos globais, em dólar, o governo brasileiro emitiu em junho e emitiu, acho que semana passada, retrasado, eu comentei num dos Ursos de Prata, com juros menores do que eles tinham emitido em junho, ou seja, eles conseguiram emitir títulos em dólar, né? Muitos poderiam dizer, nossa, que legal, que bacana, né? O governo conseguiu captar dinheiro, mas ele se endividou em dólar, né? Então, assim, o mercado não está aceitando receber real. Ele quer receber a moeda de um país fraco como o nosso. Mas se o Brasil quiser se endividar em dólar, tudo certo. Por quê? Temos commodities, temos riquezas, temos um território amplo, temos uma Amazônia, temos tudo. E se endividar em dólar, o cara recebe numa moeda forte. Então, esse é um detalhe que a gente precisa comentar, né? Infelizmente está acontecendo. Verdade. Não, é um detalhe muito importante mesmo. Nem estava sabendo dessa parte. Pô, obrigado mesmo por compartilhar aí com a gente. Deixa eu ver se eu acho a matéria enquanto você está falando aí. Vai, segue em frente. Vai falando. Então, o pré-fixado, já estou finalizando essa parte aqui, porque eu quero ouvir os colegas também. Então, no pré-fixado, gente, você sabe o rendimento desde o início. Já está ali aquela taxa pré-definida e tudo. Aqui, por que eu coloquei que o rendimento você só sabe no final? Por quê? Porque justamente, como já foi falado aqui, não existe um investimento 100% fixo, né? Tirando o pré-fixado, só que até essa taxa, ela varia. Existe o efeito da marcação ao mercado. Aqui, além de você, no pós-fixado, além de você ter uma componente pré-fixada, você tem um indexador.
E esse indexador, como nós estamos falando aqui, Selic, CDI, IPCA, IGPM, a gente já viu até em outro gráfico, olha só nisso aqui, em 12 meses, como é que variou? Né? Nos últimos 12 meses. Que dirá os outros anos de alta inflação? Que dirá o que pode estar por vir? Como dizia o ex-ministro, até o passado é incerto no Brasil. O Malan, ex-ministro Malan. Verdade. O Bruno, daqui a pouco ele volta, gente, tá? Sim. Depois eu coloco ele aí. Então, só para finalizar isso aqui, no pré-fixado, como ele não tem um indexador do IPCA, você pode estar perdendo para inflação, se, por exemplo, você levar até o vencimento. Já no pós-fixado é um pouco difícil, porque se você operar título público ou um título privado e levar até o vencimento, você sabe que você tem, principalmente aquele atrelado à inflação, você tem dentro ali da sua rentabilidade a componente pré-fixada que te dá um ganho a mais superior. No caso do pré-fixado, a gente sabe, devido à marcação ao mercado, que ele é mais arriscado. Então, ou você entende a dinâmica da marcação a mercado, né, e você tenta ganhar com a queda dos juros, ou então o jeito é você levar até o vencimento. Mas às vezes você vai olhar, às vezes não, você vai olhar um título como esse aqui, pré-fixado, a liquidez dele é para no mínimo 5 anos, você poder sair de novo dele, e aí você tem. E se você colocou um capital que, na verdade, você precisava de um resgate imediato, que ele era para um objetivo de curtíssimo prazo, tornou-se mais arriscado ainda porque você justamente se privou e ficou preso em um tipo de investimento que pode piorar com o aumento da taxa de juros. Aí você já está perdendo 2 vezes. Já no caso, para quem quer rentabilidade, né, garantida, quando eu falo a rentabilidade fixa, levando até o vencimento, nesse caso, o pós-fixado ele se torna mais seguro, principalmente aquele que quer fazer um investimento de longo prazo, de uma poupança, que quer justamente ganhar acima da inflação e tudo, levando até o vencimento, fazendo aportes mensais em um IPCA mais, por exemplo, 2045, daqui a quase 25 anos, né? Então, para quem opera com rentabilidade garantida, rentabilidade fixa, vai ter que levar até o vencimento, né? E no caso do pré-fixado, para finalizar essa parte, ele você sabe, a rentabilidade desde o início, toda a rentabilidade ela é ao ano, e como a gente já falou no pós-fixado, ele é sempre uma taxa que deriva da outra. É tantos por cento do CDI, tantos por cento da Selic, tantos por cento do IPCA, né? É uma rentabilidade que deriva do indexador. Ok? Os colegas querem comentar algo mais aqui? Não, fica à vontade. Michael, deixei as matérias aqui no nosso chat privado, não eram exatamente, acho que eu mostrei, mas a primeira matéria é da emissão global de títulos feitas em junho, e a segunda da emissão feita agora em dezembro, foi 2 de dezembro. Tá? Então, para mostrar que o Brasil não consegue rolar sua dívida em reais, mas em dólar está rolando, que é uma beleza, se endividando cada vez mais. Foi 2,5 bilhões agora, e foram, quantos que foi no começo? Acho que 3,5. Total aí de 6 bilhões de dólares de dívida externa que o Brasil adquiriu aí em menos de 6 meses. Perfeito. Pessoal, no final, eu vou pegar esses links que o Bruno ele me passou, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Para vocês poderem consultar depois e verem justamente esse endividamento em dólar que o Brasil está sofrendo, ok? E, senhores, vamos lá. Aqui é a mesma coluna de antes, mas eu só queria ressaltar algo muito importante aqui, que já diz respeito à marcação ao mercado. Como eu falei no pré-fixado, tá? O melhor momento para você como ele é mais arriscado, eu deixei aqui, ele é um pouco mais arriscado, então o melhor momento para você se beneficiar com a marcação ao mercado, para você se beneficiar com uma venda antecipada do título e ganhar com a valorização, né, o aumento do preço unitário, o momento que você tem que fazer isso apropriado é da queda de juros. Mas, senhores,
do jeito como nós falamos aqui, aumentando o risco Brasil, justamente a Selic em patamares mínimos, históricos até, vamos falar. Será que tem como cair mais? E justamente se endividando mais, pacote estímulo monetário, justamente outra contração de dívida, que infelizmente, né, o governo teve que fazer justamente para auxiliar a população, atrasos de reformas do nosso país. O que vocês acham? Qual é o cenário? Juros. E o endividamento da líquida do setor público, ele já está pelo índice Focus, né, saiu dessa semana, está em 66% do PIB, e a previsão dele do ano que vem já é 68%, 22, 70,40% e 2023, 72,40%. Cada vez maior endividamento. Eu já ouvi falar que o endividamento também, na hora de fazer o cálculo, se for o Rittenbaum, acho que também comentou, e ele é feito com números românticos também, né? Sim, ele exclui uma série de outros dados matemáticos, aí, dados contábeis, que levariam eles a ficarem maior. Mas como é só algo que eu ouvi, só estou fazendo esse comentário. Dayholder fez uma observação que a Selic, quando estava 4, ele já achava que estava baixa. Eu, quando fiz aquela live no canal do nosso amigo Will, e falei, quando eu vendia os fundos imobiliários, fui apresentar lá, eu já estava achando que ela 4,5 já estava chegando no limite, aceitável para um país emergente. Eu apresentei lá, inclusive, uns gráficos na época, mas aconteceu o que aconteceu, e aí forçaram a barra para cair para 2. O capital que vem para cá é uma gota, né, cara? Hoje eu estava vendo o programa do Maurício Bellinello, inclusive, não sei se está mais no ar, ele estava comentando isso aí. O mercado americano responde por... o mercado americano e aquele grande país asiático somados são metade do mercado global. E o mercado brasileiro, ele representa 2% do mercado americano. Então, qualquer farpelinha de dinheiro que vem para a gente já dá altas expressivas aqui. E é um capital especulativo. Assim que o cara acha que tem um pouquinho mais de risco, ele tira o dinheiro daqui e vai para outro lugar. E mesmo dentre os emergentes, porque de todos os emergentes do mundo, ele tem que vir para o Brasil, né? O México não é interessante, sei lá, a África do Sul não tem alguma coisa interessante? Aqui tem também, obviamente, tem o agrícola, que o agronegócio é muito bom, mas também tem outros lugares interessantes. Então, a gente tem que concorrer com esses aí também, né? Aqui tem as praias. Aqui tem praia. Tem a Vale. Tem a Vale. A Vale só tem a Vale aqui, né? Enfim, né? Mas a inflação é o maior perigo. Infelizmente, é o maior perigo, né, Bruno? O que você acha? Então, eu vou falar um pouco da apresentação da inflação. Por favor. Posso começar a apresentação, Michael? Eu vou até para a gente adiantar. Antes disso, só quero colocar o comentário do Dayholder de novo. Ele disse algo muito, muito certo aqui. Olha só, o problema é se a subida for repentina, como estão segurando, e realmente no passado já houve picos, né? Subidas repentinas da taxa de juros, como ele até falou, pode subir um ajuste repentino. E eu vou falar algo que o Bruno, a gente estuda lá junto com o Roxo, que é justamente a gente está vendo o aumento da entropia do mercado, né? E realmente, quando pode ocorrer, a gente espera que não, mas assim, do jeito como estão segurando, e o Bruno, ele vai explicar isso muito bem agora, né, com o que vem acontecendo com produtos base da economia, eu acho que a gente pode ter algumas surpresas. É certeza, né? Ninguém tem certeza sobre o futuro, mas é algo que já aconteceu no passado e não há nenhuma sombra de dúvidas que pode se repetir agora. Ô Douglas, a Thelma Gomes, essa moça, ela é brasileira, está nos Estados Unidos. Olha o comentário dela ali. A visão também do americano no Brasil, que o Brasil é a terra das oportunidades, né? É a terra que é mais fácil de ganhar dinheiro. Acho que foi um resumo interessante aí. Vamos lá, Bruno.
É verdade. Então, Thelma, obrigado pelo seu comentário. Seja amigos, bem-vindo. isso aí nada mais é verdade, tá? É fácil ganhar dinheiro, mas a gente tem que lembrar, tudo que é fácil também, que é Risco-retorno. alto, que é grande, tem um Risco-retorno. alto. Então, o cara não bota muito dinheiro naquilo que dá muito retorno, porque ele sabe que o risco é maior. E amanhã acorda o presidente, fala alguma coisa, e a gente não está nos Estados Unidos, onde, né, é irrelevante as falas do presidente. Aqui são coisas que podem sim mudar paradigmas. Então a gente tem que lembrar isso. É fácil ganhar dinheiro? É fácil. O risco é maior também. O Douglas, eu queria botar aqui primeiro o TradingView para a gente ver os juros futuros, se você me permitir. Vamos lá. À vontade, Bruno. Share O screen. tempo é todo seu agora. O DI Futuro 2022. Inclusive, me desculpe, professor Dayholder, o senhor provavelmente já mostrou isso aí no seu canal, mas para quem nunca viu, esse aqui é o contrato DI Futuro do ano de 2022, tá bom? E vocês podem notar que ele já está em 3%, sendo que se a gente vê o do ano que vem, que é o mais recente e o que tem alguma ingerência do governo, o 2021, que 2020 já foi, ele está aí na casa dos 1,9. Então, o mercado já precifica uma alta de juros praticamente dobrando, um pouco menos do que o dobro, para daqui a um ano. Se a gente estende um pouco mais esse cálculo aqui para o DI futuro 2025, a gente vai mostrar todos que tem aqui, que são muitos, né? Tem 45. Já está em 5,89. E detalhe, quando eu mostrei isso aqui na quinta ou na sexta-feira, estava na casa dos 6. Então, o mercado realmente está vendo um alívio da situação, está vendo que é, sim, um momento de respiro, né, que, em tese, o desespero, o pessoal colando na rua, o mundo vai acabar, em tese não vai acontecer, porém, é uma alta de quase 3 vezes, né? Embora tenha caído bastante, olha como ele estava, chegou a bater 7, já está em 5,89, não é um patamar muito barato, então está precificando alto. Se a gente extrapola, que é o último que eu vou mostrar, o DI 2030, a gente já está na casa aqui dos 7,38. Esse não sofreu tanta alteração assim, embora ele tenha batido, acho que 10%, não bateu 8% esses dias. Então, o que a gente quer dizer, o que eu quero dizer com isso aqui? Né, que o DI foi um dos que a gente falou. Ah, será que os juros vão subir? Não sei, ninguém sabe, ninguém tem como saber. Mas o mercado espera que sim. Mas a pressão está muito forte para isso. Sim. É verdade. E uma coisa que eu ouvi muito já do Rui, e eu ouvi bastante também do Maurício, o Rui talvez não com essas palavras, é do efeito mola. O mercado bateu com força, foi buscar um fundo muito intenso e muitas empresas subiram. Os juros também tendem a fazer a mesma coisa. Ele foi artificialmente jogado muito abaixo do que ele deveria, ele tende a voltar com força. Inclusive, com base nisso, fiz algumas operações lá fora com base no quê? Não sei, se a Exxon não falir, ela tende pelo menos a voltar ao patamar que ela estava em dezembro. É isso, recuperação. Não é nenhum tipo de gênio, não. Mas só para ilustrar para os colegas que sim, há uma grande possibilidade dos juros subirem. E aí, com isso, eu já vou mostrar a minha apresentação aqui, que eu separei para os colegas. Ela não está especificamente aí falando dos indexadores, tá bom? Mas de uma coisa que tem relação, sim. Então, aqui é a capa da nossa apresentação, não sei se está aparecendo, está aparecendo, beleza? Aqui estão as fontes, Banco Central, Instituto Mises, uma matéria da Morning Time, da Mais Retorno, e o curso que eu fiz aqui com o Maurício, só para os colegas saberem. Enfim, essa aqui é a definição do que é a inflação no Banco Central do Brasil. Tá? Por que eu trago ela para os colegas? Porque dois indexadores que nós falamos são indexadores de inflação, o IPCA e o IGPM. Então, a gente vai falar de inflação aqui de uma forma genérica. Segundo o Banco Central, inflação é o aumento dos preços dos serviços. Ele implica a diminuição do poder de compra, ou seja, o seu dinheiro compra menos coisas, e é medida pelos índices de preços. No caso, tem o IGPM e o IPCA, que são os mais comuns. O Brasil usa largamente o IPCA, que é o que ele está falando aqui, e ignora o IGPM. Até pouco tempo atrás, o governo emitia títulos do IGPM, porém, quando o Michael mostrou essa inversão aí, né, quando o IGPM, que estava lá embaixo, começou a subir, sei lá, não ficou mais tão interessante emitir títulos baseados no IGPM, né? Por que será? Vamos saber, né?
E as causas apontadas pela inflação pelo Banco Central são pressões de demanda, pressões de custos, inércia inflacionária, expectativas de inflação. O que é cada um desses? Eu trouxe um texto aqui para os colegas explicar. Então, pressão da demanda. Tem muita gente querendo comprar e não tem vendedores suficientes para suprir esses compradores, né? A gente falaria, né, brincando, que tem mais compradores do que vendedores, né? No mercado isso não é bem verdade, né? Que tem mais gente comprando que vendendo, não nem dá. Porque para alguém vender, alguém tem que comprar. Mas fora, no mercado de commodities, no mercado de imóveis, por exemplo, fora da bolsa, você pode botar seu imóvel à venda e não ter quem compre, tá bom? No caso aqui, a pressão de demanda, a gente tem muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, e aí o preço sobe. Beleza? Pressões de custos, isso aí afeta a oferta, né? Os gastos daqueles que são responsáveis pela produção aumentam e não podem ser facilmente reduzidos ou substituídos por outros mais em conta. Ou seja, tem salário de empregado, tem insumos aqui da sua empresa. Por exemplo, a sua empresa tem insumos em dólar, são commodities cotadas em dólar, isso aí você pode trocar por algum outro tipo de insumo? Não. Então, você tem essa pressão do custo que faz aí a inflação suprir. Bom? A inércia inflacionária, que isso aí tem a ver com os indexadores que a gente falou, os efeitos da inflação passada nos preços presentes, o que é isso? Você tem um contrato aí indexado com a inflação, né? O nosso contrato vai ser reajustado todo ano a IPCA mais alguma coisa, né? Contrato de aluguel, por exemplo, alguma coisa. Se ele está indexado com a inflação, né, obviamente ele vai sofrer os efeitos da inflação. Se a inflação sobe, aquele contrato vai subir inexoravelmente, né? E tende a ser perpetuado por uma definição de uma inflação mais alta, obviamente, né? Se a inflação subiu, o contrato indexado na inflação, ele toma ali um fumo. Falta de credibilidade do Banco Central, né? Quando o governo tem dificuldade para rolar sua dívida, por exemplo, falta credibilidade, não necessariamente por causa de credibilidade, no caso aí foi por causa do preço, mas pode ser também porque, sei lá, da Venezuela, Banco Central da Venezuela, deve ser difícil, né? Rolar a dívida deles lá. Expectativas dos agentes que esperam uma inflação ainda alta no futuro. Basicamente, se você espera que a inflação vai subir, você age de forma a se proteger isso, e as expectativas de inflação, que é a profecia autorrealizada. O cara está falando que a inflação, que nem a gente falou aqui, vai estar 7%, 5% daqui a 5 anos. Você age de tal forma a fazer com que isso aconteça, né? Com receio de que a inflação suba, você toma atitudes que impedem... Você começa a se adaptar a esse pensamento, né? Você começa a se adaptar. Por isso que muitas pessoas defendem a análise técnica, né? A análise gráfica. Porque muitas pessoas seguem o gráfico, e aí, se todo mundo, uma boa parte, seguir o gráfico, a ação vai fazer aquele exato movimento. E, às vezes, a pessoa pega surpreendentemente. Mas, obviamente, é algo que influencia. Tá bom? Prosseguindo aqui. Quando eu falei aqui de demanda, eu acho que eu me equivoquei, né? Demanda é da oferta, né? Tem muita gente querendo oferecer, não é de demanda. Não, tá certo, é demanda. Tá certo, eu que me informei. E como consequências aqui do Banco Central do Brasil, ele fala, a inflação gera incertezas importantes na economia, gênio, né? Que coisa. Desestimulando o investimento e assim prejudicando o crescimento econômico. Os preços relativos ficam distorcidos, né? Porque aqui ele diz que a inflação é alta de preços, gerando várias ineficiências do mercado. As pessoas e as firmas perdem noção dos preços relativos e assim fica difícil avaliar se algo está barato ou se está caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois tem menos acesso a instrumentos financeiros. Ou seja, o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico. Porque o rico ele dá um jeito de passar por cima disso aqui. A inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública, inclusive a gente comentou desse endividamento feito em dólar, né? Imagina se estava ruim com dívida em real, se dívida em dólar é uma coisa boa. Pois as taxas de juros da dívida têm de compensar não só o efeito da inflação, mas também de incluir um prêmio de risco. O que é isso? Ninguém quer comprar um prêmio de um país emergente a 2%. Se eu quero emprestar, porque eu estou emprestando dinheiro para o Brasil quando eu compro um título público, eu quero que ele me pague mais, porque a chance de calote do Brasil é maior que a chance de calote dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos pagam 0. Sim, mas a chance de eu receber esse dinheiro é imensa.
E aí eu não preciso comprar o Selic deles, até porque não existe, né? O menor título deles é de 3 meses. Eu posso comprar um título mais longo americano e receber essa dívida maior em dólar do que receber 2% no Brasil. Ou, como a gente comentou, buscar o grande país asiático, que também é emergente para alguns, e receber quase o dobro da nossa taxa. Então, quanto mais arriscado o país, mais a gente espera que ele pague juros para nos remunerar o prêmio de risco. Por isso, dinheiro está fácil ganhar dinheiro no Brasil? Está fácil, mas o nosso mercado é 2% do mercado mundial. Então, o gringo, quando entra pesado aqui para a gente, na verdade, ele botou muito pouco dinheiro. A maior parte do dinheiro dele continua em ativos seguros nos países mais conhecidos, né? Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, que muitos criticam que não cresce, mas também não diminui, até porque é um país pequeno, com a população que vai ficando envelhecida, e também naquele grande país asiático, que a gente não fala o nome. Tá? Então, é bem importante falar isso aqui. Está havendo fluxo de capitais para o Brasil? Tá, mas proporcionalmente é pouco. E por que a gente falou tudo isso aqui? Agora eu vou mostrar para os colegas uma outra visão sobre isso. Tá? Segundo os autores austríacos, aí, eu peguei esses textos aqui do Instituto Mises, a inflação, na verdade, ela é o aumento da base monetária. Quando você imprime dinheiro, quando você gera dinheiro, sem aumentar a produção, você está promovendo o processo inflacionário. O que se chama como inflação, que seria a alta de preços, é apenas uma consequência desse processo inflacionário. Tá? Em outras palavras, a definição que o Banco Central do Brasil deu aqui em cima, ela está definindo uma consequência da inflação e não uma causa. Isso é muito importante para a gente entender que, se o Brasil entende que inflação é alta de preços, se ele quer tratar a alta de preços, e a gente vai ver algumas medidas absurdas aqui que são promovidas para conter a alta de preços, ele está promovendo a resolução da consequência, sem tocar na causa, e com isso gera toda essa problemática. Se vocês quiserem, depois eu deixo a apresentação aqui. Bom? Enfim, então, a partir de agora, eu vou usar entre aspas para me referir à inflação como alta de preços e para falar em inflação como impressão de dinheiro sem aspas, tá bom? Certo. Então, por que a visão austríaca é relevante? Quando a gente diferencia a causa da consequência, a gente percebe justamente o que eu falei. A política atual está meramente tratando a consequência e utilizando um remédio que justamente dá causa a essa consequência, que é a impressão desregulada de dinheiro. Por que eu estou falando isso? O pessoal está pobre, está todo mundo passando necessidade, o que a gente faz? Diminui os juros e dá dinheiro para as pessoas. Então, você está gerando inflação. Se você considera que inflação é geração de dinheiro sem lastro, você está gerando inflação, dando dinheiro para as pessoas sem lastro algum. Exatamente. Pela visão austríaca. Bom? Porque, consequentemente, eu dou sempre um exemplo esdrúxulo para os colegas aí que eu converso. Você acha que R$1 milhão é muito dinheiro, Douglas? Na sua opinião, R$1 milhão é muito dinheiro? Rapaz, R$1 milhão R$1 milhão de reais na taxa que está agora, para mim, é muito dinheiro. Agora... Eu acho pouco. Tá, $1 milhão, Rui, você acha muito dinheiro, $1 milhão? Acho já é um valor considerável. Beleza, então. Agora, considera que todo mundo à sua volta tem $1 milhão, no mínimo. É muito ou pouco dinheiro? Não, aí... Você questiona um padrão, aí você entra no padrão, você é igual. Você gerou tanto dinheiro artificial, inclusive tem um episódio do Jetsons lá, que o Jetsons estava reclamando que para abastecer a nave dele estava $5 milhões e era $4 milhões. Um exemplo de ducha lá. Quanto mais dinheiro você gera do nada, mais o dinheiro perde valor. Porque, na final das contas, o que é o dinheiro? Qual é o valor do dinheiro? É você ter e os outros não terem. É o efeito da escassez. Por isso, muitos defendem as reservas de valor aí, como o ouro e como o Bitcoin, porque eles não podem ser inflados. Eu vou falar disso mais para frente, por isso eu não vou me estender nessa parte. Mas, sim, imprimir dinheiro do nada, você gera o problema da inflação, considerando que é impressão de dinheiro. Então, ciente disso, sabendo que não podemos interferir em política pública, não posso mudar como governante, como o presidente do Banco Central, o ministro da Economia pensa, vai ter inflação. Isso aí não tem o que a gente evitar. Na verdade, já tem inflação, né? Entre aspas, alta de preços. E quanto mais persistir essas políticas,
mais isso vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é proteger o nosso patrimônio dos efeitos da inflação. Porque impedir a inflação, a gente não tem como fazer mesmo. E o que, de fato, gera inflação? Isso aí eu vou ler o texto do Instituto Mises, que é muito importante. Um dos principais motivos para a criação de mais dinheiro é a existência de um orçamento deficitário por parte do governo. Orçamentos deficitários são gerados por gastos crescentes e extravagantes, os quais o governo é incapaz de cobrir, utilizando exclusivamente suas receitas e de impostos. Gastos excessivos decorrem principalmente dos esforços do governo em redistribuir riqueza e renda para setores privilegiados. Isso é, esforços para retirar recursos dos produtivos para sustentar os improdutivos de todas as classes. Isto corrompe a ética e desestimula os incentivos trabalhistas, tanto dos produtivos quanto dos improdutivos. Ou seja, dar dinheiro para as pessoas não só gera inflação, como desestimula que as pessoas produzam dinheiro, empreendam e busquem ganhar dinheiro, porque ele pensa assim, vou ganhar dinheiro, o governo toma meu dinheiro e dá para uma outra pessoa que não trabalhou. Não estou dizendo que não possam ser feitas políticas de inclusão social e de redistribuição de renda. Estou dizendo que, se isso for feito meramente de forma arbitrária, como imposto sobre grandes fortunas, vamos taxar quem tem muito dinheiro, como está acontecendo na Argentina agora, o que tem dinheiro, ele pode simplesmente pegar suas receitas e mandar para fora do país, porque ele pode não se sentir, ele pode falar assim, tá, eu vou ser taxado e o que eu recebo de retorno? Né? Não recebo nada de retorno. Então, é muito importante a gente falar isso. Então, a atuação dos governos é a grande geradora de inflação e, por consequência, de alta de preço. Como cidadãos comuns, cabe a gente apenas ressaltar esse fato e preservar o nosso patrimônio. Próximo, inflação, entre aspas, é gerada com mais dinheiro. É isso mesmo. A causa matriz da inflação é a geração de dinheiro sem lastro, em algo real ou produtivo, seja na Bolsa de Valores, seja mesmo nas gôndolas de supermercados. Tá bom? Galera, se vocês não viram ainda preços de mercado, preços da cesta básica, ou não olharam para a Bolsa de Valores, só se for assim vocês não viram a inflação. Porque muitos comentaram, mas não teve ainda inflação, quando melhorarem, liberarem o consumo, vai ter inflação. O consumo já voltou com força no online, porque as pessoas continuam tendo suas necessidades, e mesmo aqueles que não puderam gastar o seu dinheiro porque estavam presos em casa, muitos usaram dinheiro de auxílio emergencial para comprarem ativos na Bolsa, porque os juros estão lá embaixo, artificialmente, a pessoa não está ganhando dinheiro na Selic, então ela pega o dinheiro dela e bota no risco. E aí, não é que os ativos não tem por que subir, né? Os ativos são ruins, os que subiram, mas muitos subiram muito mais do que subiriam em condições normais, com juros mais aceitáveis, né? As pessoas estão muito mais propensas a risco. E isso, sim, se considerar que a inflação é alta de preços, entre aspas, tivemos inflação na Bolsa. Tá? Então, aqui, lendo rapidamente, é impossível dizer que as causas da inflação são múltiplas e complexas, elas são simplesmente a consequência inevitável da criação excessiva de dinheiro. Não existe algo como inflação gerada pelo aumento dos custos. Segundo o Banco Central, existe. Né? Segundo o Instituto Mises, não. Se salários e outros custos trabalhistas de produção forem forçados para cima, porque tem que ter dissídio, porque tem que ter não sei o quê, tem que não ter sei o que lá, aí eles vão subir, obviamente. Mas não houver um aumento da quantidade de dinheiro na economia, os produtores tentarão repassar esses aumentos aos consumidores, elevando os preços de venda, e a maioria deles irá apenas vender menos produtos, porque não vai ter dinheiro para comprar. O resultado será um menor nível de produção e perda de empregos. Custos maiores podem ser repassados para os preços somente quando os consumidores têm mais dinheiro. Então, resumindo, é mais dinheiro que é a inflação, não é a alta de preço. E o culpado do governo, o culpado da inflação, é o governo e não o produtor. Porque ao demonizar o empresário, o produtor rural, ou quem o valha pela inflação, vamos tabelar preços, ninguém vai mais poder aumentar, ninguém mais vai poder mandar ninguém embora. Eu vou decidir como vocês vão fazer, e a culpa é de vocês, que são porcos capitalistas, por exemplo. Os governos transferem a responsabilidade por algo que eles mesmos criaram. Não raro, fazendo com o apoio da mídia, incute essas ideias na cabeça da população. Olha, o rico, ele vive na bonança, você tem que tirar dele e transferir para as pessoas. Porque ele que está gerando a inflação. Você está passando necessidade
mas a culpa é dele. Porém, quando os produtores de arroz estavam com dificuldade, ninguém, por exemplo, eu vou comprar o arroz nacional porque eu vou ajudar o produtor nacional. Você compra o arroz mais barato no mercado. Se o arroz do Zimbábue estiver mais barato, você vai comprar um arroz mais barato. Então, ninguém pode culpar, por exemplo, o produtor de arroz quando ele quiser vender a produção dele lá para fora porque está mais interessante, né? Por uma lógica de mercado, tudo se regula. Tanto é que zeraram o imposto de importação e agora muitas pessoas estão comprando arroz de fora justamente com base nisso. Uma matéria aqui que eu vi, prometo que vou ser rápido, que eu sei que eu já me estendi um pouco, tá? Eu vi isso aqui no canal do Bruno Perini, proibição de demissões na Argentina agrava a crise de empregos, tá? Então, essa medida brilhante aí do nosso país vizinho, que quer proibir que as pessoas sejam demitidas. O que isso pode gerar? Quem simplesmente não pode demitir, para sobreviver, ele vai falir, porque ele não pode mandar ninguém embora, então ele vai ficar com aquelas pessoas, não tem como pagar o salário, ele fale, aí se eram poucos que iam perder o emprego, agora são todos. Reduções de contratações, ou seja, se eu não vou poder demitir, por que eu vou contratar? E depois eu não vou poder demitir, né? Eventualmente numa necessidade. É um problema. E com medo de ingerências, o cara fala, esse país é muito doido, eu vou para um outro país que faz menos ingerências. Em suma, mais uma medida de transferência de responsabilidade e tratamento da consequência como causa. Estamos encaminhando para o final já, tá? Inflação é bom? Aqui no caso, geração de dinheiro é bom? Não. A inflação decorre de processos artificiais de geração de dinheiro e não traz consequências boas à economia. O que gera riqueza é a produção. Nós não temos no Brasil uma Amazon, uma Apple, um Google, uma grande montadora de carros. Não adianta gerar dinheiro se a gente não tem esse nível de empresa no nosso país. Entendeu? Isso não vai resolver o problema da inflação, porque quem tem grande dinheiro, grande capital, vai continuar investindo nessas grandes empresas internacionais. Vai deixar só uma migalha para o Brasil. Essa é a minha visão, né? Eu sei que tem colegas que são muito entusiastas do mercado brasileiro, eu tenho a minha carteira no Brasil, mas a nossa economia, enquanto for dessa maneira, é periférica. Razão pela qual os austríacos defendem que as próprias dinâmicas de mercado deveriam definir a quantidade de dinheiro circulante e, por consequência, preços e juros. Muitos defendem, inclusive, inexistência de governo, mas eu acho isso utópico, tá? Cortar o mal pela raiz. Os austríacos acham que tem que tomar uma medida drástica e profunda, com redução do governo, privatizações, redução de salários, menos servidores públicos, para tornar o governo menos pesado, né? Menor possível. Sendo bem realista, isso não vai acontecer, a gente já sabe, seja a direita, seja a esquerda, todo mundo defende Estado grande aqui no Brasil. Por que não sentimos ainda a inflação? E quem disse que não? Aqui é a minha opinião também, tá? As bolsas já dispararam, os preços dos imóveis, o Rui vai poder falar, tem imóvel lá perto do trabalho que já dobrou de preço, as commodities também, e os preços no supermercado também, tá? Muita matemática e malabarismo político e midiático são apresentados para dizer que os índices estão sob controle, mas os preços não mentem. Temos sim inflação galopante. Se isso não é suficiente para você, eu tenho duas imagens aqui. Nota de R$200 e nota de R$1. Os colegas que não sabem, R$1 aí equivale a R$1 milhão. Ou seja, esta moeda criada no Brasil, o réu, foi tão inflacionada que eles precisaram fazer uma nota de 1 milhão. Quantas moedas o Brasil já teve e quantos zeros já foram cortados para dar o efeito de que aquele dinheiro não perdeu valor? São 9 moedas que já tiveram, cortamos 9 zeros, mais a transformação do RV de um cruzeiro real dividido por 2.750, que era o RV. Quem não sabe, isso aí é brincadeira. Mas nós não temos inflação. A inflação está sob controle. Um detalhe para os colegas, a nossa inflação nunca esteve sob controle. Nunca. Artificialmente ela está sob controle, o IPCA. E como o próprio Michael Douglas já mostrou, o IGPM já disparou quase 20% nesse ano, como o IPCA atrasado, ele tem tudo para buscar isso aí, se continuarmos com esse juro atual. Então, é praticamente consenso que os juros devem subir, e os juros são
para impedir justamente uma disparada do câmbio, né, do dólar, embora o dólar tenha dado uma recuada esses dias, e da inflação. Então, Bruno, como investir em commodities? Fala, Rui. Bruno, entrei aqui. Desde 1942, eu falei dos anos 70, foi que eu comecei a viver aqui em dinheiro, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5 cortes de zeros, desde 42 mais o RV. Você deve lembrar até melhor do que eu, porque eu era muito criança. Quando você Peguei comprava essas as coisas moedas por todas. milhões, né? Ah, esse carro custa 3 milhões de cruzeiro, 4 milhões de cruzeiro. Fora Então, que a não maioria tem não inflação. sabe, fora que a maioria do pessoal mais novo não sabe, que as notas eram carimbadas. As notas, pegavam a nota, cortavam zero, carimbava, você andava com a nota carimbada. A moeda que durou mais no Brasil é o real, que já está aí mais de 20 anos, mas mesmo eu que vivi basicamente no plano real, eu posso dizer que uma passagem de ônibus lá no começo do plano real custava 50 centavos, pelo menos aqui em São Paulo está mais de R$4. Isso Né? na última etapa, né? Na primeira Na etapa foi o última etapa. Cruzeiro, foi Cruzeiro de 42, deixa eu ver aqui, por acaso eu abri Não, agora. tô falando de mim, tá, Rui? Tô falando de mim. Tô Sim, jovem. da Falando história de mim. 42 Calma, Rui. a 70. Calma, Rui. Eu sei que você já sabe esse negócio. Tô falando de mim. Não sou tão jovem assim, mas também não sou, né, enfim. Eu fui consultar aqui, eu fui consultar do lado agora. Sem problema. Então, a última parte aqui da apresentação que eu trouxe para os colegas, como investir em commodities protege da inflação. Isso aqui eu tirei basicamente do curso que eu fiz com o Maurício, e é muito importante. Quem tiver interesse, busca lá o perfil dele, @mal_b. Primeiro, o que são commodities? Segundo aqui o Maurício, são materiais ou produtos básicos com padronização estabelecida. Então, quando contrato do café, não é o café tio João, não é? O café que você pega no mercado qualquer um, não, tá? Tem lá o arábica, da qualidade tal, do peso tal, do grão tal. Não é qualquer grão de café que entra no contrato. Então, você vai negociar café, é aquele tipo de café. Vai negociar açúcar, é aquele tipo de açúcar. Então, são padronizados, negociados em bolsa internacionalmente, que são utilizados tanto para consumo direto, quanto como parte da cadeia produtiva. Quem não sabe, o petróleo é usado para praticamente tudo, e muitos aí defendem aí o urânio, mas ele ainda não é um substituto tão grande assim para a tamanha necessidade de produtos que o petróleo supre. A gente não sabe o futuro, obviamente, quem investe na técnica, na tese deles, inclusive é uma commodity, com pouca circulação, né, e que o urânio vai substituir o petróleo, mas não é num futuro tão próximo. Considerando que as commodities são base das cadeias produtivas, né, o gás natural para aquecimento lá nos países do hemisfério norte, o petróleo, as agrícolas, as metálicas, principalmente na produção, o níquel, o zinco, o cobre, né, a própria prata também tem essa função, embora seja reserva de valor, e o petróleo, e utilizada, entre outros, para alimentação global, né, milho, soja, trigo, basicamente tudo é a base de commodities, peculiarmente como reserva de valor, ouro, prata, paládio, platina, apresentam a característica de necessidade real e, portanto, indispensável. Você pode amar a Magazine Luiza e a Amazon, mas você vive sem comprar coisas online, mas você não vive sem comer. Até por isso eu tenho empresas do agronegócio na minha carteira. Eu sei que Bruno, elas são... Oi, fala. não, pode terminar o seu raciocínio, perdão, Não, tudo desculpa ter bem. cortado. Eu sei que são empresas indispensáveis, né? Estou namorando a Cargill, mas empresas de commodities, que são M. Dias Branco, eu sei que o Rui gosta bastante, Camil. Por quê? Você não vai viver sem arroz e feijão, sem comida. Você pode viver sem comprar online, no varejo, sem ir na loja Renner, ou seja, qual outro varejista qualquer, tá? Então, e mesmo as compras online, elas são entregues por transporte. E o transporte é movido a petróleo, que também é feito que usam metais para sua construção. Então, as commodities estão envolvidas tanto na cadeia produtiva quanto na cadeia de consumo. Fala aí, meu querido colega Michael. Não, só para voltar um pouco ainda no que você e o Rui tinham falado, né, sobre as moedas que já se passou, o período de inflação que assim teve, né, e o período que assim passaram. Olha o que o Day Holder falou. O pai dele enchia o tanque da Brasília com R$40.
Aí, tá vendo? Olha, eu vou falar do exemplo meu. Eu com R$ 5, eu ia para a praia, voltava, a passagem era 50 centavos, comprava um peixe com um guaraná natural com mate, dava R$ 1, e ainda sobrava o quê? R$ 2, né? Ainda sobrava. Não, Com com um R$ 5 eu ia para a real, praia, voltava, e eu não sobrava sei se R$ 3. vocês se, eu não sei se vocês se lembram, rapaz. Todo mundo aqui já foi criança, tinha aquela lojinha da esquina onde você, com um real, você comprava 100 balinhas. Sem Você balinhas. dava 5 fichas no fliperama. Ovo Maltine. Kinder 5 Ovo foi fichas o no produto fliperama. que mais sofreu inflação e até hoje nunca voltou a ser barato como era antes. Não, mas Eu Kinder Ovo comprei. também você tá de sacanagem, né, mano? Kinder Eu Ovo é comprei vacilo. um. Eu Só comprei para um. brincar um pouco. Em 98, eu comprei um carro, um automóvel, um Passat alemão, que era 95. Eu paguei R$ 13.000. Se você for olhar hoje um Passat alemão com 3 anos de uso, ele custa mais de 200 mil. E hoje eu não dou 200 mil no carro, nem. Você vê como é que é. Rapaz, Ó, o Leandro falou aqui do preço ainda da tem esse carro cerveja até aqui e hoje, do hein? vinho. Do preço da cerveja e do vinho. Ainda tem esse carro até hoje. Da Band aqui. Ó, famosa Nova Juquinha, isso aí mesmo. é isso aí. Pessoal, 2 slides só, tá? 2 slides. Então tá caminhando mesmo o final, tá? Então, como investir em commodities protege da inflação? Concluindo aqui o raciocínio. Dada a sua intrínseca necessidade na organização humana, como a gente falou, principalmente petróleo, que tudo é movido a petróleo, né? Hoje, a gente não sabe o futuro, né? Mas várias outras aqui. O preço das commodities possui patamares a partir dos quais, a despeito do que o pessoal queira fazer, não, a gente vai derrubar o arroz, o trigo, o milho, a soja, dane-se, vamos derrubar. Vai chegar num preço que o produtor ele vai preferir queimar o pé de café dele lá do que vender, entendeu? Porque é um ativo real, é uma coisa que você negocia. É diferente da ação da empresa, que, sei lá, pode cair a patamares absurdos. O produtor vai chegar num ponto que ele fala, desse preço eu não vendo, nem que você queira derrubar, você não vai derrubar, porque eu vou segurar, entendeu? Da mesma forma, chega um ponto que o pessoal fala, pô, o café tá tão caro, eu vou parar, vou tomar chamate, sei lá, enfim. Então, dando referências aí para os colegas, elas por serem de consumo imediato, algumas de níveis de produção, elas têm preços claramente definidos, ou uma faixa de preço, não, preços definidos, onde as pessoas ou estão interessadas em comprar, né, ou elas não estão mais interessadas em vender, vamos dizer assim. Entendeu? Então, tem essas pressões aqui. Salvo, é óbvio, né, o evento que teve agora, onde fechou tudo e aí não tinha muito o que fazer. Tirando um exemplo de normalidade, chegou naquele patamar, aqui tá bom para vender, aqui tá bom para comprar. Mais ou menos assim. Sendo assim, muitas commodities se comportam de forma diversa do restante do mercado. E o que isso nos traz aqui para o evento da nossa apresentação, que é a inflação? Também é importante salientar que, em situações normais, quando os índices de inflação aceleram, as commodities tendem a ter seu preço ajustado para cima. Por quê? Todos os insumos da cadeia produtiva sobem. O cara vai criar porco. Aí o porco é milho, trigo, soja. Aí o milho sobe, o trigo sobe, o porco sobe. Ah, o cara produz milho, o fertilizante sobe, o dólar sobe, o milho sobe, e aí sobe o porco, aí sobe tudo. E com isso, se você está investido em commodities, você tende a se proteger da inflação, porque eles tendem a reagir positivamente da inflação. Obviamente é mais complexo que isso. Quem quiser aprender mais, eu recomendo o curso do Maurício Bellinello, ou pelo menos seguir ele nas redes sociais, que ele tem bastante conteúdo gratuito, e pode ajudar os colegas, tá? Barará, e com isso proteger a sua carteira, né, já que eles seguem a inflação. Contra os efeitos da inflação e também a desvalorização da moeda. Qual é a tese do ouro agora? Estão inflando o dólar, então o dólar está perdendo valor, vamos comprar ouro. Por que muita gente fala que o Bitcoin é o ouro virtual? Porque o Bitcoin só vai ter 21 milhões, tem o halving, não vão inflacionar. Como a gente não consegue criar mais bitcoins do nada, mas cria dólares do nada, o Bitcoin tende para cima. No longo prazo é para cima. A menos que eles resolvam criar mais bitcoins, acabar com essa ideia aí da limitação, o que não pode ser possível.
e a prata como um ouro para você fazer negociações menores, assim como o Ethereum seria a prata das criptomoedas. A prata tem uso industrial, mas tem uso como reserva de valor. Último gráfico para os colegas. Pergunta, Rui e Michael, vocês sabem o que são essas linhas aí, vermelha e laranja? Rapaz, para mim está muito pequeno aqui, que eu estou com a tela pequena. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Muito... Vê se agora dá para ficar melhor. Então, tá no gráfico, então eu já sei dizer. Pode falar? Pode falar, filho. Tá. Eu não sei dizer quais são as cores, mas no gráfico tem o EWZ. Fala aí. Pelo desenho você consegue ver quem é quem aí, por causa de um evento ali. EWZ. O azul é o EWZ e essa linha que teve essa queda monstruosa aí em vermelho são os contratos futuros do petróleo. Exatamente. Eu acho que esse vencimento recente agora. Exatamente. Salvo o evento limítrofe, que foi o que eu falei, o petróleo entrou negativo, que o mundo basicamente parou. O que você consegue ver dessas duas linhas aí? Ficou negativo, é isso? Sim, o petróleo ficou negativo, mas tirando esse evento aí, limite, o que os colegas podem ver da relação das duas linhas, a linha verde, e a linha azul e a linha laranja? O que ela traz para os colegas aí? Tirando esse evento aí, né, que o petróleo teve uma queda tão brusca assim, na maior parte do tempo parece que andam juntas. Andam juntas. Andam juntas. O EWZ, para quem não sabe, é a Bolsa Brasileira em dólar. É um ETF da Bolsa Brasileira em dólar, do IBRX, né? Tem Vale, tem Petro, que tem a maior parte das empresas relevantes em dólar. Equivalente, entre aspas, ao BOVA11. O que isso diz? Que a nossa bolsa basicamente é dependente do petróleo. Tá bom? Eu não aceito isso. Esse é o gráfico que a gente aqui tem do ano de 2020. Eu poderia colocar desde 1900 e bolinha aqui, vocês podem ver lá no TradingView, que a correlação, tirando um momento de estresse como esse, é basicamente a mesma coisa. Por quê? Quase toda a nossa produção depende de petróleo direto ou indiretamente. Pela Petrobras, obviamente, mas, por exemplo, o transporte rodoviário, petróleo, onde você transporta as commodities, os maquinários, movido a diesel, a aviação, movido a querosene, derivado de petróleo. Então, o petróleo é o que comanda a nossa bolsa. Então, se você acha que commodities, por exemplo, não podem ajudar você a operar melhor, esse gráfico já poderia dizer para você como é interessante dar uma olhada nas commodities e ver como ela pode te ajudar, inclusive, a se proteger da inflação. Entendeu? Se você vê grandes quedas do preço do petróleo, você pode esperar alguma reação adversa na nossa bolsa. Quer dizer que vai acontecer sempre? Deu para ver que aqui foi uma queda sozinha, mas na grande maioria do tempo eles seguem juntos. E com isso, eu encerro a minha apresentação, peço desculpas por ter me estendido, e era isso. Espero que os colegas tenham gostado. Bom, nossa, foi muito bom. Depois dessa, estou indo embora. Um abraço para vocês. Não, peraí, Rui. Agora eu vou passar até vergonha agora. Agora eu vou passar vergonha. Bem, veja bem. O Bruno explicou muito bem sobre a inflação. E a inflação, logicamente, é correlacionada com juros. E a gente estava no começo da apresentação falando sobre a marcação a mercado, sobre essa correlação dos títulos, empréstimos e tudo mais. E o que eu poderia aqui cooperar é falando sobre essa relação com os imóveis, já que eu tenho um pouquinho a mais de conhecimento aqui de imóveis, eu vou aqui passar aqui para vocês essa correlação. E leve o tempo que você precisar, queremos muito aprender aqui hoje. Por favor. Me avisa aí quando tiver. Já está na tela. Já está na tela? Fica à vontade. Então, vamos lá. Gente. Essa correlação, tá, também existe nos imóveis. Tá? Ao contrário que muita gente pensa que os imóveis que estão nos fundos imobiliários
tá? Eles são negociados parecido com os imóveis residenciais, mas não são. A gente, quando vai, por exemplo, comprar um imóvel residencial, tá? Coloquei esse exemplo aqui, chutando, que eu sempre uso os 300 mil do imóvel, né? Você vai ver lá valor intrínseco. Normalmente é avaliado o quê? Um imóvel. Você vê o preço do terreno, o metro quadrado de construção, o nível de construção, a idade, inclinação, incidência de sol, qualidade dos vizinhos, tem várias métricas, mas você chega àquele valor. E esse imóvel residencial, normalmente, não tem embutido nele uma renda projetada. É aquele imóvel que você acha que vale o imóvel. O vizinho, normalmente, você pode comprar um imóvel concorrente. Ele tá mais ou menos aquele preço, se ele tiver mais ou menos as mesmas condições, mas nunca tem um valor projetado. Nos imóveis que são enquadrados, ou os ativos que são enquadrados para fundos imobiliários, eles já são diferentes. Tem o valor intrínseco deles, que não deixa de ser a mesma métrica parecida com os imóveis residenciais, né? O local, o preço do terreno, a qualidade da construção, a idade e tal, mais uma renda projetada. Tá? Isso aqui, veja bem, é considerado ativo do fundo imobiliário. Então, a gente entende que, nesse caso que eu usei, tá? Esse exemplo hipotético, 300 mil, renda projetada é de 120 mil, que eu coloquei mais ou menos R$1.000 por ano, por mês, né, projetado por 10 anos, que seria uma forma bem simplista de fazer a conta, né? E dando um total de 420. Aí as pessoas vão dizer, isso aí então, Rui, os famosos laudos patrimoniais, são aqueles que aparecem normalmente nos sites especializados, né, dos fundos imobiliários. Não é isso. Tá? O que aparece nos laudos são esses valores aqui, com uma métrica de fluxo de caixa descontado. O cara traz todo o valor intrínseco, mais toda a renda possível desse imóvel, ou que já está combinada, quando é ativos como CRIs, ICIs e tal. Ele faz uma taxa de desconto, tá, ao valor presente. Então ele entende, lógico, não vamos discutir a qualidade dos laudos, que isso aí não é o escopo da apresentação, mas é trazido a valor presente. Então, isso aqui é o chamado VP, que o pessoal conhece como VP. Então, esse VP é sempre o intrínseco, mais toda a renda que ele gera, tá, trazida a valor presente. Tá? Aí, onde se enquadra na apresentação do Douglas, quando ele falou sobre a marcação em mercado em título público? O fluxo de caixa descontado é um outro tipo de métrica, mas ele se assemelha muito nesse tipo de precificação, onde você trabalha com juros futuros comparado com o valor de hoje. Eu, por acaso, até comentei com vocês que ontem à tarde o professor Arthur Vieira de Moraes respondeu uma pergunta de uma pessoa numa live que ele fez, que se enquadrou perfeitamente nesse assunto. E a gente já tinha falado sobre essa live antes, né? Bem antes, né? Hoje eu lembrei dessa pergunta e eu acho que eu vou colocar esse áudio para vocês entenderem mais uma palavra de um profissional altamente gabaritado, professor do IBMEC, professor na Bolsa, explicando essa correlação. Eu parei quem quiser ver essa live foi no dia 10 de dezembro. Isso, e eu vou botar no minuto 1:07:04 até 1:09. Vamos lá. Giana, boa noite, professor Arthur. Houve algum fato relevante do QNRI? Está caindo demais. Ele ia fazer subscrição no que vem, o valor era para ser em 158, mas o preço hoje está bem abaixo disso. Giana, se saiu hoje um fato relevante, eu ainda não vi, eu vou acompanhar, né, para fazer
fatos relevantes aqui no canal no sábado, mas muita gente está me perguntando de queda de fundo imobiliário. Eu tenho a impressão, quero confirmar isso ainda, que está tendo um estresse na taxa de juro longa e que os títulos de renda fixa de prazos mais longos estão aumentando a rentabilidade, estão aumentando os juros. E se isso acontece, pressiona sistematicamente o mercado de fundo imobiliário. Então, imagina o seguinte, você comprava o KNRI lá por 160 e recebia 65 centavos de rendimento. Vou fazer uma conta aqui, ó. Paga 160, recebe 65 centavos de rendimento. Isso dá 0,40 ao mês. Se eu multiplicar por 12, 0,40 ao mês vai dar 4,8% ao ano. Só que aí você vai no Tesouro Direto, vê um Tesouro pré-fixado 2026, te pagando 6,5, 7, 8. Opa, pera lá. Tem menos risco aqui com mais retorno. Então não dá para comprar o KNRI nesse preço, tá? Se ele não vai mudar a distribuição de rendimento, a única maneira da rentabilidade aumentar é você comprar a cota mais barata. Quando eu falo você, é você, eu, o mercado em geral. Então as cotas vão caindo para que os novos aportes, recebendo o mesmo rendimento, entreguem uma rentabilidade condizente com a nova situação do mercado. Tá? Então, só que o mercado muda, daqui a pouco a taxa de juro longa cai, né, se as reformas forem aprovadas, por exemplo, e aí o preço da cota sobe, mesmo que o rendimento não tenha mudado, e esta dinâmica de precificação, para quem quer entender marcação ao mercado, a gente já está falando disso. Essa dinâmica de precificação, ela é semelhante da marcação de mercado da renda fixa, só que fundo imobiliário é renda variável. Se amanhã o rendimento sai de 0,65 para 0,70, mesmo com o juro mais alto, a cota tende a valorizar. Então isso a gente tem que ter em mente, que o fundo imobiliário ele responde a essas oscilações da taxa de juros, mas ele não é um título de renda fixa. Então olhar para a distribuição de renda e a prospecção, projeção é importante. Então, de uma maneira geral, tem a impressão que o juro longo está subindo, e isso é isso que eu te expliquei falando do KNRI, está acontecendo com a maioria dos fundos imobiliários. Preços estão caindo para que os novos aportes tenham uma rentabilidade mais ajustada com a situação atual dos títulos de renda fixa, ou seja, com muito menos risco. Bom, acho que se enquadrou perfeitamente a tudo que foi falado do Bruno e do Douglas, né? Rui, você é um detetive, cara. Lembra que a gente mostrou a taxa do DI agora, no começo da minha apresentação? Exatamente. Exatamente. Eu lembrei da taxa de tarde. Vamos perguntar no chat aí, quem sabia da taxa do DI, que você consegue ver lá no TradeView, site gratuito, para ver como é que está o DI futuro. Qual do colega do site? Deixa no comentário aí. Isso aí. Então veja bem, utilizando tudo que foi falado aqui, eu vou colocar o exemplo nos imóveis quando vão entrar, tá, nos fundos imobiliários. Por que eu achei interessante colocar isso aqui? Porque tem pessoas que têm perguntado a mim, Rui, por que você está falando que você só vai voltar a estudar ou comprar fundos imobiliários quando a Selic chegar a 4,5%? Tá? Então, é mais ou menos em cima de uma marcação a mercado, uma coisa mais ou menos parecida a isso. Tá? Veja bem, nesse exemplo hipotético que a gente usou, 420 mil, vamos voltar a 2018. Tá? Quando estava em 2018, a nossa taxa média daquele ano foi de 6,5%. Tá? Então, eu fui fazer uma apresentação aqui sem cálculos técnicos. Tá? Eu não fiz fluxo de caixa descontado, não fiz nada disso. É apenas uma maneira didática, simples, para as pessoas entenderem. Quando estava 6,5%, aquele imóvel que fosse negociado 300 mil, isso eu botei hoje aqui, seria hoje 2018, né? Com fluxo a 420, para a pessoa negociar, tá, a 6,5%, tá, esse imóvel entraria para um fundo a 382. Por quê? O cara só iria aceitar esse valor de referência, porque se ele recebesse 382 hoje, tá, no final desse prazo que foi analisado aqui, do futuro da renda do imóvel, vai chegar a 420. Então, isso aqui seria mais ou menos um título público, tá? Em tese, né? Estou fazendo um exemplo para se entender. E aqui seria um valor referência de hoje. Então, esse camarada aqui, ele só vai vender esse imóvel de 382 para cima, para valer a pena.
Lógico, há momentos de estresse e tal, nós estamos falando em condições normais. Tá? Aí o que acontece? 2019, nessas mesmas condições, aquele mesmo imóvel de 420 mil, o contrato dele estava valendo 300, numa taxa média de 4,5, que foi 2019, certo? Esse imóvel, para entrar, o dono do imóvel, ele só aceita a partir de 395. Então, veja bem, ano passado, ele poderia aceitar 382, porque ele fazia um cálculo futuro nas condições daquele momento a 6,5. Então, 382. 2019, 395. Onde eu começo a reclamar dessas subscrições exageradas? O pessoal começa a pensar que não, é porque está aumentando muito os CPFs na Bolsa, tem que aumentar também. Espera aí, tem uma coisa por trás disso aí. Quem que está ganhando nessa jogada? Quem é que está ganhando? Se o imóvel, em 2018, ele conseguiria vender a 382. Em 2019, esse imóvel a partir de 395. Em 2020, ele já começa a negociar o mesmo imóvel, com os mesmos contratos, as mesmas condições, a partir de 405. Isso aí é o quê? Paralelamente, marcação a mercado. Tá? O fluxo de caixa de contado é uma coisa. Eu estou falando. Então, quem está ganhando em toda essa jogada na marcação a mercado? Os donos de imóveis, que estão se aproveitando desse momento maravilhoso, e as corretoras, porque eles entenderam que é o limite. Eles entenderam que agora os juros, como toda essa live foi exposta, que tem tudo para a curva vir forte, a nossa discussão parece que se ela vai vir devagar ou forte. Mas a gente não há hipótese que a gente está achando que vai cair mais. É romântica essa taxa. Esse momento aqui está tendo subscrição a todo momento, a toda hora, uma atrás da outra. Por quê? Os donos dos imóveis querem vender, interessa vender nesse momento, porque eles vendem em fluxo. E interessa aos gestores fazerem as subscrições, por quê? Porque o PL aumenta do fundo, ele ganha por tamanho do imóvel, do fundo. Valor de mercado, o PL, cresceu, ele está ganhando mais. Então, o que acontece? É uma maneira inteligente de mexer nesse indicador, né? E aí tornar ele atraente para quem está olhando de fora. E a maioria, como você mesmo me falou, que eu nem sabia na época, além de ter toda essa problemática, não é sobre o PL, é sobre o valor de mercado, e se entrar no IFIX é mais uma taxa, ou seja, quanto mais subir a cotação, que é independentemente do gestor, mais ele vai ganhar. Então, obviamente, para ele, quer mesmo subscrição para subir o negócio mesmo. Mas o valor de mercado, uma hora ele pode cair. Mas tem lá o detalhe. Mínimo. Valor de mercado, se ela baixar, ela entra pelo PL, é o maior. Ele se salva sempre. É o antifrágil à custa dos outros. Entendeu? Então, isso aí, esse momento aqui, eles estão utilizando a marcação a mercado a favor dos donos dos imóveis, que nós sabemos que nós não estamos falando de imóvel residencial de 300 mil. Aqui foi um exemplo hipotético para as pessoas entenderem. Nós estamos falando de AAA, AA, são imóveis de gente altamente conhecedora do mercado. Então, eles entendem que é o melhor momento de vender imóveis e os gestores sabem disso. E eles, se a rentabilidade está baixando ou não, como eu sempre falei há muito tempo, a diluição financeira está acontecendo, tá? Tremenda uma sacanagem. Tá? Eles estão se aproveitando do valor de mercado. Agora, veja bem, quando for inverter, tá? Por que eu disse 4,5? Porque se a média dos rendimentos, a diluição financeira está acontecendo contra nós, a tendência é que quando começar a subir os juros, a cota vai cair para dar o mesmo yield. O imóvel físico que vai entrar vai diminuir as subscrições
E se tiver subscrições, eles vão começar o quê? Os imóveis vão começar a entrar em menores valores para o fundo. Começa a inverter para o nosso lado. Por isso que eu estou aguardando, tá? Ao contrário que todo mundo, não, mas eu estou perdendo tempo. Não imitem ninguém. Cada um tem uma situação diferente da outra. Nunca imitem milionários ou youtubers ou influenciadores. Cada um tem sua situação. Mas meu caso, como eu já tive o yield adiantado a quem me conhece já há bastante tempo, tá? Eu vou aguardar tranquilamente quando eu entender que vai começar a trabalhar a taxa de juros a meu favor, onde seria o que o Douglas disse na apresentação do mercado, quem compra um título tem que esperar até o final para não ter prejuízo. Eu vou utilizar ao meu favor. Então, esta é a relação que tem os imóveis que são enquadrados nos fundos imobiliários em relação ao valor, à marcação a mercado. E aquela famosa frasezinha, né? Juros caem, o imóvel de DFI sobe. Juros sobem, o imóvel de DFI cai. E isso vale também para as cotas. Então, essa é a minha contribuição da relação da marcação a mercado com os imóveis, né? O Douglas e Bruno. Sim, excelente. Foi perfeito, Rui, perfeito, muito obrigado. Inclusive, até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu acredito, tem até alguns amigos na live, eu acredito, ficou muito claro, ficou mais claro ainda para mim, né, quando você começou falando, quando você disse, eu vou esperar a taxa subir um pouco, justamente devido ao impacto que isso tem nas cotas, e aquilo que o Bruno falou foi perfeito, quem sai ganhando... Pode colocar nos três. Não, hoje casou tudo certinho. E assim, quem sai ganhando nessa queda dos juros, né? Como você mesmo falou, o imóvel se valoriza. Peraí, se o imóvel se valoriza, e se ele é, como se diz assim, um produto, eu estou comercializando ele, quem que ganha, né? Quem está vendendo, ou quem está gerindo. Então, mas aí o pessoal, não, vamos comprar, não vamos ser diluídos, vamos comprar que nem louco. O mercado, ele tem muitas variantes. Aí o pessoal, por exemplo, nos fundos imobiliários, acha que segue um canal e acaba achando que entende fundo imobiliário. Ou faz um contrato de aluguel para ele e acha que já entende de fundo imobiliário. E olha, é muita variante. É verdade. E na parte que me toca aqui, que é das commodities, a gente pode ver, né? O mundo vai acabar, os zumbis vão vir para a rua. Sou honesto, tá? Sou bem realista. Se eu disser que eu não fui pego por isso, é mentira. Até fiz minhas compras, mas ficou claro e evidente. O investimento que a gente faz no longo prazo, a gente tem que ter tranquilidade. E as commodities estão aí. Muitas anteciparam movimentos. Quem viu o soja, o trigo, o milho, a gente comentou. E isso só refletiu eventos que depois a Bolsa subiu. E subiu com força, entendeu? Mas é só para a gente saber. Se o mundo não acabar, se os zumbis não vierem para a rua, se o Brasil e os Estados Unidos não falirem, tudo tende a voltar à normalidade. É verdade. Vou mostrar para os colegas. E foi um excelente momento de compra. Quem aproveitou, fez um... Michael, Day Holder fez uma pergunta. Você acha justo comprar o fluxo futuro? Porque os imóveis físicos não praticamos isso. Ele quis dizer imóveis físicos e imóveis residenciais, né? Isso que, na verdade, ele quis dizer, pela pergunta anterior. Olha, eu não é nem que eu diga que eu acho justo ou não justo. Até a palavra o pessoal já fala, imóvel comercial. Entendeu? Então, ele tem que gerar fluxo. Eu vi também uma entrevista que eu não coloquei aqui, onde o professor João Rocha Faria, alguma coisa assim, eu esqueci o nome dele agora, ele mesmo diz o seguinte: o imóvel comercial, o imóvel nível fundo imobiliário,
Quando ele entra no fundo, tá? Ele é olhado como um gerador de caixa. Ele não é olhado mais como imóvel. Ele é uma mercadoria que tem que gerar fluxo. Por isso que faz parte do negócio. Eu nem digo que é certo ou errado, já que o mundo ele trabalha em cima o quê? De juros. Não adianta. É a troca de dinheiro de uma pessoa, de uma empresa e outra. Então inclusive, Rui, por causa do mundo funcionar assim, é que uma certeza a gente tem também. Em breve, daqui a 2, 3, 5 anos, ou seja lá quando for, teremos, porque o mundo trabalha acima de dinheiro que não existe. É a tal da inflação que a gente comentou. Dinheiro criado do nada. Quer dizer que vai mudar? Não, tá? Inclusive deveria, mas não vai mudar. Sendo bem realista, não vai mudar. Mas a gente pode esperar que em algum momento vai vir outra crise. E se você acredita que o mundo não vai acabar depois dessa crise, quando ela chegar, é hora de comprar, mano. Nós sabemos que tem gente que pode assistir a live futuramente, pode não ter esse entendimento. Bruno, explica às pessoas que quando você fala emitir dinheiro do nada, você não está falando aí emitir, né, não necessariamente o papel, a moeda. O governo, o banco aperta um botãozinho lá e gerou dinheiro eletronicamente. Sintético, né? Aumentou a base monetária. Controlar a circulação do dinheiro. Tá, o colega Igor aí, que fez a live comigo lá sobre criptos, ele vai falar. É uma forma do governo controlar a sua vida. Então, não está se criando, imprimindo, colocando dinheiro físico do nada, mas está colocando dinheiro virtual na economia. Com isso, teremos uma crise. Quando? Não sei. Você tem que estar preparado. Cada um se prepara de uma maneira. Alguns com puts, outros com dinheiro. Quando cair, seria bom ter um pouco de dinheiro para comprar, né? Bom, eu fiz minha parte, eu agradeço ao Douglas o espaço aí, o convite. Tá? Poxa, fiquei muito feliz. Eu que agradeço o Rui, ao Bruno, foi uma live muito boa, principalmente estar com os colegas, novamente por estar aprendendo, né? Já falei aqui, você meu amigo, minha amiga que está assistindo, já quero agradecer. Tá? Estamos já no final dessa live, estou indo para os agradecimentos finais. Queria falar com o Rui primeiro. Rui, muito obrigado pela sua presença, pelo seu ensinamento na parte de fundos imobiliários. E, Rui, para todos os nossos amigos que estão estudando aqui tudo, quais são as suas últimas palavras e como que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Olha, eu tenho um Instagram, onde é o que eu tenho usado como referência e contato, lá já que tem um direct, e eu utilizo um canal, que eu digo que eu não tenho canal, é porque eu não é ativo, né? Eu não faço lives, eu não tenho convidados, mas apenas eu armazeno, né? Quando algumas participações de canais que eu entendo que eu posso ir, porque são pró-cotistas ou façam algum interesse bom ao público, não engane ninguém, aí eu baixo, armazeno e coloco lá, que é uma maneira de, às vezes, as pessoas acabam se conhecendo, né? Um canal ou outro que eu vou, então é canal Rui das Neves. E o Instagram também é o meu nome, Rui das Neves. Entendeu? Perfeito. Pessoal... O Bruno já é assíduo lá no meu arquivo, né? Já foi a segunda pessoa que confiou em mim nessa rede aí, que acreditou na minha palavra, na minha luta aí, pela luta pelos cotistas. Agradeço muito até hoje. Verdade, gente. Ó, você que está acompanhando a gente aqui, não deixa de seguir aqui, ó. Não deixa de seguir o Rui, tá? Que fala especificamente para os incautos, né? As pessoas novas estão entrando no mercado, principalmente no imobiliário. Vale a pena, eu aprendo muito com ele e com o Bruno também. Bruno, meu amigo, muito obrigado, tá? Por você estar aqui na live. Você não imagina como você contribuiu com a gente aqui, falando de mercado internacional, como que a gente pode consultar, né, o UDI futuro, sobre a inflação, o peso das commodities em cima. Então, por favor, suas últimas palavras aqui. E, claro, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais também, se você tem canal... Ele falou as últimas palavras, mas eu não vou morrer, não, eu tô vivo aqui. Ele fez de propósito para humilhar a minha apresentaçãozinha, tadinha. Imagina. Rui,
Rui, é sempre um imenso prazer estar com o Rui. Eu vou falar pela idade primeiro, né? Mas ambos eu admiro muito, mas é sempre um prazer estar com o Rui. Conheci ele em lives lá no meu canal, no chat. Depois eu descobri que ele é essa pessoa maravilhosa. Alguns até ficam chateados. Você puxa muito o saco do Rui. Não é verdade. O Rui é uma pessoa muito prestativa, sempre me atendeu nas redes sociais e no WhatsApp, me ajuda com dúvidas pessoais, é uma pessoa com um coração enorme, embora já tenha um patrimônio que dê para ele viver com muita tranquilidade. Ele tem um grande desprendimento e um grande conhecimento que passa para todos, então é sempre um orgulho estar com ele à live. Sempre que eu falo, eu sou um dos mais fracos da mesa, eu me sinto profundamente orgulhoso de estar aqui com você e com o meu querido colega Michael Douglas, que é um rapaz jovem, um rapaz com muito conhecimento, muito saber, que em tão pouco tempo já foi promovido na comunidade justamente pela quantidade de conteúdo que ele tem para agregar. Bruno, professor Michael. Professor. Ok, Nossa comunidade já evoluiu, ele ensina realmente as pessoas. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre opções, o Michael, ele é muito mais adequado, inclusive, do que eu, porque eu sou bem novato sobre isso. Ele fez uma live lá no canal, mas ele tem um conhecimento um pouco mais amplo sobre isso do que eu. E, aproveitando a oportunidade, após os agradecimentos, eu gostaria de convidar os colegas, quem tiver aí interesse, eu vou estar numa live na terça-feira no canal do Leandro Orsi, do Planilhando Dividendos, onde nós vamos falar sobre o marco do saneamento e quais são os possíveis impactos dele nas empresas do setor. Né? Excelente. O professor Dey Roeder já fez um conteúdo a respeito, ele também está convidado e os demais colegas estão convidados. Eu já aproveitei a oportunidade, nem perguntei se podia, né? Mas fica à vontade. E mais uma vez, amigos. É de amigos. É um prazer estar com os colegas aqui. Precisando de mim, é só chamar. Digo mesmo. Pessoal, a rede social do Rui... Esqueci de falar. Esqueci. Instagram, @BrunoBMSilva, e o canal é o seu canal financeiro no YouTube. Tá. Pessoal, não deixe de seguir, tá? Estou sempre acompanhando o Bruno, faz lives diárias, comentários sobre a abertura do mercado, né? Sobre algum outro evento específico também, muito bom, não perco um, às vezes eu não comento nada lá, mas eu estou assistindo, curto, e vale a pena para você que está começando. A rede social do Bruno e do Rui, deixei na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Você pode estar seguindo eles aí, e justamente consumindo esse conteúdo valioso que essas pessoas aqui se dispuseram, se dedicaram a estar conosco aqui, tá bom? Muito obrigado, Rui, muito obrigado, Bruno, a todos vocês que estão aqui conosco, uma ótima noite e um bom final de semana. Tchau, pessoal!